Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Kennedy, Wellington, e hoje nós estamos com mais uma edição de Jornamento Entrevista com Léo Péricles, o presidente nacional da Unidade Popular, que é o partido mais jovem do Brasil. hoje. Agradeço aqui o convite do Jornamento. A gente que agradece pela presença e a disponibilidade. Beleza. Hoje o Léo agraciou, a universidade com a presença dele para falar sobre questões muito importantes relacionadas ao combate ao racismo, à permanência estudantil de estudantes negros e também sobre as eleições do DCE da Unifesp que estão ocorrendo nesse exato momento. A gente organizou algumas perguntas para o Léo. Eu vou começar fazendo a primeira delas. Léo, pensando que um dos motivos de sua presença no campus hoje se dá pelas eleições do DCE da universidade, quais você diria que são os principais motivos de ter esses diretórios nas universidades? E pensando mais especificamente na Unifesp, não temos um diretório efetivo desde 2019. Dessa forma, os movimentos estudantis encontram-se fragilizados e distanciados das bases, tendo dificuldade, assim, de fazer com que novos estudantes lutem através dos movimentos. Como reverter esse cenário? Olha, primeiro eu vim a convite de uma das chapas, da chapa 1, que chama-se Ponta de Lança, que tem algumas pessoas que são filiadas à Unidade Popular, e vim para um debate com essa temática do negro, do estudante negro na universidade, como se manter e tal. E eu acho que tem uma relação muito direta, assim, o quadro que nós temos do movimento social brasileiro com as dificuldades que a gente vem passando, que o povo brasileiro vem passando. E falando diretamente do movimento estudantil, ele tem uma importância, assim, imensa para que a gente possa ter nossos direitos garantidos, né? Eu estava falando lá no debate que se não fosse o movimento estudantil no Brasil, o movimento educacional como um todo, porque tem os docentes, os técnicos administrativos, hoje tem os terceirizados também, que tem um peso importante que a gente não pode esquecer, inclusive porque a maioria é negra, trabalhadores e trabalhadoras, mas se não fosse esse movimento de educação, e em especial o movimento estudantil, provavelmente pagaria mensalidade nas universidades públicas do Brasil, porque isso é uma realidade de alguns países aqui da América, das Américas, em especial aqui na América do Sul. Então, tem um papel muito importante. Eu fiquei sabendo dessa situação do movimento estudantil desde 2019 e com certeza os estudantes perdem com isso. Então, eu vim também no sentido de reforçar a importância dos estudantes participarem, porque o que eu falei lá é que a gente não pode achar que o instrumento não serve mais. Aqui está sem gestão, que é uma questão pior ainda, né? Mas boa parte das entidades, não só estudantis, mas do movimento social brasileiro, andam muito distantes das suas bases, porque estão contaminadas com uma política de institucionalidade, de suas lideranças estarem sempre mirando de virar vereador, deputado, governador, né? Enfim, como se isso fosse a questão principal, ainda mais para quem atua no movimento social, e nós da UP criticamos isso, né? Isso leva a um imobilismo muito grande das organizações, e você vê entidades históricas, como por exemplo a União Nacional dos Estudantes. Se você contar a história do Brasil a partir de 1937, que é quando a UNE é fundada, pelo menos até os anos 2000, você não tem como contar a história sem falar da UNE também, né? Porque ela teve um papel muito importante na campanha pelo petróleo é nosso, campanha para derrotar a ditadura militar. Uma quantidade de jovens organizados pela UNE teve um papel muito importante, inclusive para ter eleição de DCE hoje, né? Nas diretas já, na derrota da ditadura, nas diretas já, no Fora Collor. E você vê hoje o movimento muito aquém do que poderia. Então, nós da Unidade Popular, a gente contribui com a rearticulação dos movimentos sociais. E o movimento estudantil é um deles. Eu estava, por exemplo, na favela do Moinho, onde está tendo aquele despejo absurdo, e nós estamos lá buscando articular, organizar junto com os moradores e tal, a resistência. Não podemos aceitar isso, inclusive lutar pela desmilitarização das polícias, que foi uma pauta que
que eu levei ali. Enfim, então eu acho assim, extremamente importante essa rearticulação do movimento social, e o movimento estudantil é um deles de extrema importância, até porque um DCE é bem mobilizado, ele pode mudar, ajudar, né, efetivamente a mudança geral da educação. E nós estamos num país riquíssimo e que precisa investir em educação e não ficar dando dinheiro para agronegócio ou para banqueiro, como o governo federal vem fazendo agora. Certo. Pensando também no combate ao racismo, nossa universidade sofre com a movimentação de silenciamento em casos de racismo. Pensando no nosso campus especificamente, muitos alunos, professores e moradores negros dos arredores do campus vêm sofrendo discriminação na portaria, tendo que apresentar documentação, enquanto outros alunos brancos passam no mesmo instante sem apresentar documentação alguma. Quando a gente olha para a maior parte dos funcionários, a gente se depara com uma população trabalhadora, precarizada de maioria negra, que por conta das estruturas institucionais acabam por replicar violências que assolam não somente os denunciantes, mas elas mesmas. Como você enxerga o movimento estudantil antirracista em ações que revertam essa situação no nosso campus? Não, essa é a outra parte que eu acho que o movimento estudantil precisa atuar. E eu queria fazer uma referência seguinte: o verdadeiro movimento estudantil, esse histórico que eu estou fazendo referência, ele necessariamente é antirracista, porque ele é ligado às pautas e à luta histórica da esquerda, e um dos objetivos que eu tive ali foi esse. Embora há muita coisa que acontece hoje, inclusive advindos de partidos que se dizem de esquerda, mas que tem prática de direita, que acaba trazendo para muita gente um pensamento de que não existe mais esquerda. Mas a Unidade Popular, por exemplo, quem estiver nos assistindo, pesquisem, porque a gente, por exemplo, vem numa pegada de rearticular e não largar essa palavra esquerda. Quem quiser largá-la, que faça. A gente acha que é preciso reafirmá-la. Então, essa é a primeira questão. A segunda, que o combate ao racismo é parte de um processo muito importante para a mudança do Brasil. Porque nós estamos falando de um país fundado com quase 400 anos de escravidão, um país com chagas absurdas, como, por exemplo, a gente ser mero exportador de matéria-prima, ter latifúndio, ter esse latifúndio moderno que chama agronegócio. Isso, a gente tem trabalho escravizado até hoje. Principalmente o agronegócio que promove isso, né, e a mineração, que é outra chaga também do período colonial. Nós estamos num país que foi fundado em cima de um genocídio indígena e negro, e veja o que está acontecendo hoje. Eu falei das polícias, falei da favela do Moinho, mas veja a Operação Escudo que o governo do estado fascista aqui de São Paulo promoveu, né? Veja as operações da Polícia Militar no país inteiro, inclusive coisas que deixam a gente abismado, né? Que um governo dito de esquerda, por exemplo, da Bahia, né? Que é do PT, tem a polícia que mais mata preto no Brasil. Então, isso que eu estou falando, que nós não podemos admitir. Eu critico o Tarcísio, fascista de extrema direita, e também o Jerônimo da Bahia, que diz que é de esquerda e não é, porque fazer um negócio desse não é postura de esquerda. Elogiar essa polícia, no mínimo ele tinha que estar combatendo. Se ele não manda efetivamente, devia estar destituindo o comandante, indo para cima, impedindo a operação dentro de favela, e não estão fazendo isso. Então, assim, nós precisamos rearticular esse discurso também, não tem dessa, sabe? E o combate aqui na universidade, eu acho que assim, uma eleição de DCE, volto a dizer, independente da chapa que tiver à frente, precisa ter prioridade nisso. E outra, dá uma olhada no entorno, eu vi que é um campus que está dentro de uma periferia, né? E com certeza, que é o que eu perguntei para muitos estudantes, a imensa maioria aqui não está dentro da universidade. Então, vejam que as cotas avançaram. Estou vendo aqui o Wellington, provavelmente entrou, é cotista. Muitos estudantes que participaram do debate, deu para ver também, e a conversa no final sempre pergunta: e aí, como é que foi e tal? Olha, a cota foi muito importante. E nós somos defensores desse processo de avanço, mas vejam que ainda a imensa maioria dos negros não tem nem chance de entrar na universidade pública.
né? Que nem tem vaga, inclusive. Mesmo que eles tomem essa consciência e falam, vou entrar. Não vai entrar, né? Pelo número de vagas que é muito limitado. Então, nós precisamos lutar aqui dentro para que tenham acesso, porque é pública, então devem ter acesso, independente de ser estudante, deve ter acesso a esse espaço, porque eles bancam essa população externa aqui, pagando imposto, direto ou indiretamente, porque os pobres no Brasil pagam mais imposto. Você compra uma bala, você está pagando imposto proporcionalmente ao que você ganha. Essas pessoas mantêm essa universidade, elas têm direito a estar aqui, não existe esse negócio de não poder. E acho que o movimento tem que se posicionar, se organizar e tal, e participar de uma campanha maior, que a gente tenha mais investimento. Porque o problema central é que a maior parte dos recursos não vem para a educação. Porque se viesse, não precisava nem ter portão mais. Isso aqui era tudo livre acesso, não ia ter vestibular, mais nada. E a gente tem que lutar para isso. A cota efetiva, a efetivação da cota, ela é o livre acesso de todos que querem estudar na universidade. E tem países, inclusive aqui na América do Sul, que quando a gente fala isso, as pessoas assustam. Fala, poxa, mas isso é muito radical, não tem como fazer isso. Tem, aqui do lado, aqui, Argentina, tem isso, Bolívia, tem isso, sabe? É possível. É real, no México tem isso. É possível, e a qualidade não é ruim, pelo contrário, sabe? Essa ideia de que tem que ter prova, senão não tem qualidade, isso é uma ideia elitista, escravocrata, dessa turma implantada por essas classes que dominam até hoje e que acham que a universidade tem que ser para a minoria branca rica, sabe? Então, nós temos que fazer esse combate aqui dentro e também do lado de fora, e nós existimos, por exemplo, para ajudar nessa luta. Perfeito. Ainda nessa perspectiva, né, de universidade, comunidade, acesso e tudo mais, como você vê o movimento estudantil na articulação do diálogo com a comunidade em torno da universidade e na ocupação dessa comunidade dentro da universidade, mesmo que não institucional, né? A gente fala de cotas, de acesso a vagas e tudo mais, é uma parte importante, mas também existe a parte do diálogo com a comunidade em torno, né? Como que o movimento estudantil constrói essa extensão, né? Derruba esses muros para além dessa perspectiva institucional, né? Olha, tem várias iniciativas que a gente vê no Brasil interessantíssimas, que não só do movimento estudantil, de movimentos sociais, mas que eu já vi no movimento estudantil também dar certo. Uma delas é a promoção de cursinho popular, sabe? É uma forma, por exemplo, do conhecimento que vocês estão tendo aqui dentro da universidade, disponibilizá-lo para quem não tem acesso, para que possa ter. Inclusive, você pode dar uma olhada, eu conversei com alguns estudantes lá embaixo, negros, que só estão aqui dentro porque foram para um cursinho popular, não sei se foi o seu caso, velho, mas muitos que foram para o cursinho popular e assim conseguiram acessar. Então, experiências dessas, que são movimentos sociais que organizam, e acho que o movimento estudantil pode e deve fazer isso, e além de uma atuação que não seja voltada só para dentro. É claro que o principal de um DCE, de um centro acadêmico, é a atuação dentro da universidade, para a melhoria do curso, para a melhoria das verbas, para a criação, por exemplo, que eu vi que é uma pauta muito importante aqui, de ter moradia estudantil. Como é que uma universidade desse tamanho, tão importante, não tem moradia estudantil? De novo, a maioria que precisa da moradia estudantil são estudantes pobres, a maioria dos pobres são negros. Então, tá aí. Agora, além disso, das lutas externas, porque, por exemplo, a greve da educação que aconteceu ano passado, que eu fiquei muito feliz, inclusive, de saber que o jornal de vocês cobriu a greve, né? Teve um papel muito importante. Essa greve foi de extrema importância no Brasil, porque ela pautou uma questão muito importante, que ela estava ali combatendo os banqueiros, o capital financeiro no Brasil, que arrecada a maior parte do orçamento do Brasil, vai para esses setores, através de uma tal de dívida pública. Só para vocês terem uma ideia, tem um grupo que estuda esse tema, que chama Auditoria Cidadã da Dívida. Quem estiver assistindo, acessem depois, procurem sobre esse grupo, Auditoria Cidadã da Dívida. E é um grupo mais sério, que estuda esse tema da dívida pública. E eles mostram lá que o Brasil gasta cerca de 5,5 bilhões por dia pagando juros e amortização de uma dívida pública que já foi paga um monte de vezes, mas não há uma contestação institucional do Congresso Nacional para ir lá e falar, peraí, a gente está pagando isso tudo, enquanto isso a saúde, a educação, peraí, vamos ver o que a gente está pagando para ver se deve ainda, se tem sentido pagar isso, e não tem contestação.
E a gente está num governo que teve um discurso muito bom de derrota do governo anterior, de orientação fascista, que tentou dar golpe no Brasil, né? Tem que continuar toda a luta por punição desses golpistas, né? Desses filhotes da ditadura militar, mas veja que é um governo que fica destinando dinheiro para banqueiro, através da dívida pública, e para o agronegócio, 400 bilhões para o Plano Safra, né? Que no final do ano passado, que esse dinheiro vai para fortalecer o agronegócio, que exporta alimento, deixa o alimento caro no território aqui no Brasil, não investe na agricultura familiar, que é a que poderia baixar o preço dos alimentos, não investe numa reforma agrária, que é garantir terra para quem precisa, principalmente para o camponês pobre, né? Para que possa produzir alimento e não para exportação, para alimentar o nosso próprio povo, e a educação fica míngua, porque esse negócio da assistência estudantil, por exemplo, o governo federal destina 1,5 bilhão para o Brasil inteiro para assistência estudantil, e 5,5, como eu falei, para a dívida pública, 400 para o agronegócio. Então precisa mudar essa situação, né? E a articulação do movimento estudantil, por exemplo, dentro e fora, e o movimento da educação como um todo, dos técnicos administrativos, dos docentes, é central para que a gente possa ter mudanças efetivas. Pensando na importância do território para a luta anticapitalista, quais as principais características que você considera para um movimento estudantil que seja quilombista? Boa pergunta. Olha, primeira referência do quilombo é muito importante, porque foi a principal forma de resistência que nós tivemos na história, uma das principais da história do Brasil, né? Os quase 400 anos de escravidão, a forma organizativa de resistência e de quebrar aquela instituição absurda foi a quilombagem, a organização de quilombos. Então, essa concepção é interessante. E o que era o quilombo? Era a organização do povo negro, que fugia da chibata, fugia do cativeiro e se auto-organizava, mas em articulação com os povos indígenas, com a população negra, a branca pobre, com o conjunto dos explorados e oprimidos. Isso era a expressão do quilombo. Então, trazer isso para a realidade atual significa como nós vamos mudar esse país, articulando e unificando os explorados e oprimidos. Me vem negro vindo da universidade fazendo um debate voltado para os estudantes negros. E aí, o combate ao racismo, por exemplo, onde eu quero chegar. E aí as pessoas vêm e falam, que legal, temos que organizar os negros e vamos derrotar o racismo. Verdade? Acho que não. Claro que organizar os negros é um papel muito importante, porque sem esse também não vai derrotar o racismo. Mas onde eu quero chegar? A gente não vai derrotar o racismo só os negros, sem convencer boa parte dos brancos a se voltar. E que brancos são esses? Os pobres, que estão sofrendo também. Talvez a bala não pega nesse branco da periferia, mas ele também está desempregado, passa fome. É a minoria que passa fome frente à maioria negra, mas também estão lá. Tem que se articular. E esse pode ser convencido, essa classe dominante, racista, e ela precisa do racismo para dominar, para aumentar a exploração sobre parcela significativa da população. Essa aí eu acho que não tem a menor possibilidade de convencer. Agora, o branco pobre tem que estar do nosso lado, lutando. E desse jeito, sermos maioria para criar as condições de derrotar o que gera o racismo permanentemente, que na nossa opinião é o capitalismo. Ele nasce com o racismo, é fundamental para o capitalismo o racismo. Então precisa derrotar o capitalismo, e com isso teremos as armas suficientes para derrotar posteriormente o racismo. E eu falo isso não é só para os negros, as mulheres mesmo. As mulheres vão derrotar o machismo, só elas. É claro que não, tem que convencer o conjunto dos homens a lutar junto. Inclusive, aí sim, ou seja, o que eu quero falar aqui? Que nós não podemos, claro que a atuação específica, a auto-organização, os espaços auto-organizados, tudo isso é muito importante. Mas nós não podemos encerrar nossas lutas nisso. Não podemos deixar que as nossas lutas fiquem compartimentadas. O centro para a mudança está na articulação, sem perder a particularidade de cada luta, né, as pautas de cada luta, mas elas precisam se encontrar numa luta maior. Se a gente não derrota a exploração, a gente não derrota as opressões, né? É isso que eu quero trazer aqui
de reflexão, ou seja, essa articulação nas quebradas, nas periferias, ela passa por essa unidade, né? E aí vai caber todo mundo, da religião de matriz africana, os evangélicos, os católicos, né? O povo que não tem religião, as mulheres, os negros, o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, a população LGBT, enfim, nós temos que integrar os explorados e oprimidos. Aí desse jeito isolar as classes dominantes, porque quem domina é menos de 1% da população. Ele só domina porque tem toda a estrutura econômica. Quem tem estrutura econômica historicamente domina a política, né? Então, nós temos que mudar isso. E muda isso com muita luta, com muita organização, com muita comunicação. Por isso que eu quero saudar esse jornal, né, que vocês fazem, porque a comunicação popular também é fundamental, né, para que a gente possa forjar uma nova consciência da necessidade de mudar efetivamente esse país. E acredito muito que isso parte das periferias e parte principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras, que aí, em sua maioria, são negros, são pobres, enfim, são mulheres, né? Mas que sentem a exploração no dia a dia e que passam uma situação muito difícil, porque uma parte tem ainda a carteira assinada, e uma parcela da carteira assinada trabalha 6x1, então é muito explorada, e tem o 7-0, né? Que aí é os trabalhadores de aplicativo, tudo que aí não tem nenhum zero e sem direito trabalhista nenhum. Então temos, de novo aqui, ó, entre os unidade para a gente mudar isso, né? Podemos, que ele está falando de um país riquíssimo, e essa riqueza que a gente gera, graças ao nosso trabalho, o nosso suor, ela não pode ser só gerada e meia dúzia que se apropria e goza dessa riqueza e das felicidades fruto dela. A gente precisa socializar essa riqueza, né? Diferentemente do que as pessoas às vezes ouvem falar, né? O sistema que socializa a miséria chama capitalismo. Já está aí, ó, extremamente socializada a miséria, a pobreza, a fome, extremamente socializada no Brasil. Nós precisamos socializar a riqueza. Aí, para socializar a riqueza, chama um outro sistema, chama socialismo, que é o que a gente usa. Perfeito. Sua presença aqui nos ensina muito, né? Eu acho que é isso. Isso, para finalizar, eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem, assim, para o pessoal da Unifesp, algo pra gente, assim. Olha, não tenho muita coisa não, mas o principal é que não percam a perspectiva que a gente pode mudar esse país. Eu acho que essa é a questão. Se a gente estudar minimamente história, nós vamos ver que nem sempre foi assim no nosso país. Já foi governado esse território enorme pelos povos indígenas, por exemplo, que não poluíam o rio, que não conheciam o que era fome social, que todo mundo tinha moradia. Léo, mas eles eram atrasados. Que atraso que era esse? Sabe? Não tinha esse estresse das cidades, se alimentavam bem, viviam em harmonia com a natureza, sabe? Não tinha enchente, né? Desse jeito como a gente conhece, né? Inclusive dominava o rio, sempre ele inunda mesmo, então vamos morar um pouquinho mais distante para poder permitir que o rio inunde, e depois que ele voltar a gente ainda planta no lugar que ele inundou, porque ele fertiliza a terra, sabe? Tem um monte de técnica que chama agroecologia, por exemplo, de produção de alimentos sem agrotóxico, né? Enfim, então o que era atrasado, né? E fizeram uma administração maravilhosa desse país. Aí chegam os europeus e tal, a gente quer voltar naquilo lá, não tem como rodar a roda da história para trás. Mas esse conhecimento tecnológico todo que a gente tem hoje, inteligência artificial, tem que usar isso a serviço da vida, não pode ser por lucro, sabe? Enquanto continuar isso a serviço do lucro, a gente vai trabalhar mais, a gente podia trabalhar muito menos, sabe? Ter tempo para estudar, ter tempo para namorar, ter tempo para amar, ter tempo para viver, sabe? Então a gente precisa disso, a gente precisa lutar por isso, né? E qual a arma que nós temos? Organização, número. Nós somos imensa, mas eu falei 1% essas classes dominantes. Temos 9% de baba-ovo, mas 90% do Brasil tem interesses nisso que eu estou falando. E em especial os negros e negras, para fazer uma reflexão sobre o que é o socialismo, que eu fiz lá embaixo, quero fazer aqui para vocês também, quem estiver nos assistindo.
Acesse nossas redes sociais para me dar a resposta depois que encontrar. Me apresenta um país nas Américas inteiras que o povo negro tem melhores condições de vida em seu conjunto do que Cuba. Eu estou fazendo essa pergunta em tudo quanto é lugar, até hoje ninguém conseguiu me apresentar um outro país. No conjunto, não adianta falar assim, não, lá nos Estados Unidos, lá o preto ficou rico, lá falou que a favela venceu aqui no Brasil. Eu não estou falando de um, eu estou falando no conjunto, que ele pode, qualquer um, preto, pobre lá, ele pode ser médico, engenheiro, advogado, ele pode também ser faxineiro, pode ser porteiro, ele pode ter curso superior e fazer isso, por exemplo, entendeu? É essa a questão, não passa fome no seu conjunto, tem moradia, e lá é perfeito? Não, tem um monte de problema. Mas no conjunto, o povo negro tem essas coisas. O Brasil riquíssimo aqui vai olhar a maioria do povo negro, entendeu? Então, é por aí. É um recado assim de perspectiva, que nós podemos mudar esse país. Nós somos muito fortes, é um povo muito inteligente. Olha, viver com salário mínimo, gente, é muita inteligência, sabe? A dona preta lá na periferia cria um monte de menino com salário mínimo, cara. Quando esse povo for administrar essa riqueza toda desse país, vai sobrar. Eu tenho certeza que vai sobrar. Que é um povo honesto, sincero, entendeu? Eu acredito nisso, né? Nosso povo deu errado. Quem fala isso, saia do país mesmo, não tem que ficar aqui. Aqui é para quem ama esse lugar. E não é esses que ficam usando verde e amarelo aí, que você não tem nada a ver com patriota. Patriota é quem ama o povo preto, pobre, trabalhador, que valoriza esse povo, que luta junto com esse povo, que entende a realidade desse povo, que é esse que é os verdadeiros patriotas. E nós precisamos ser, que um país desse, nós precisamos gostar dele, e gostando dele, nós vamos lutar por ele. E quem é essa pátria? Nós, trabalhadores e trabalhadoras, certo? Léo, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje. Foi muito bom ter você aqui com a gente. E com isso a gente termina mais um Jornamento Entrevista.